sou o Guilherme Borges e bem-vindos a mais um trailer comentado, dessa vez comentando dois trailers, o trailer 2 de Homem-Formiga e o primeiro trailer de Batman vs Superman, A Origem da Justiça. E só pra dar uma explicadinha, vai funcionar assim, vai variar, uma quarta-feira trailer comentado, na outra peneira pop longa-metragem, trailer comentado, longa-metragem e assim por diante. Muito bem, vamos começar com Homem-Formiga. O trailer começa mostrando a cidade de São Francisco, onde vai se passar toda a história do filme. Em seguida vemos a Pym Technology, a indústria que vai produzir a tecnologia do Homem-Formiga. E enquanto vai mostrando a Pym Tech, ouvimos uma narração de David Cross. Ouvimos a narração de Darren Cross, provavelmente é um parceiro do Hank Pym e que vai ser o vilão Jaqueta Amarela. Ele fala sobre criar um soldado do tamanho de um inseto, e enquanto ele fala isso, vemos também cenas de ação envolvendo o Homem-Formiga. Imagine a soldier the size of an insect. E depois que o Cross para de falar, a multidão começa a aplaudir ele, menos o Hank Pym, que está ali no meio da multidão, sem aplaudir. Provavelmente o Hank, que ajudou a desenvolver o equipamento e tal, queria fazer para uma coisa e o Cross para fazer outra coisa, daí acabou sendo conflitante e ele acabou, se apartando disso tudo. Depois ele aparece conversando com a Hope Van Dyne, que provavelmente, não nesse filme, mas em filmes futuros, virá a ser a heroína Vespa. Eles estão conversando muito provavelmente sobre Cross, sobre as preocupações do Hank Pym. E daí ele deixa pra entrar Scott Lang, o personagem principal do filme. The ultimate secret weapon. If you give godlike powers to everyone, it's going to be chaos. So how do we stop him? By knowing I. E o nosso herói aparece pela primeira vez numa prisão, apanhando. E o Hank fala que ele ficou observando o Scott por um tempo e tal, e depois falam umas coisas sobre redenção, que todos merecem uma segunda chance. Scott, I've been watching you for a while. You're different. And I believe everyone deserves a shot at redemption. Do you? E por algum motivo, o Hank confia muito no Scott e mostra pra ele o seu laboratório secreto. Ué, por que secreto? Porque podemos ver que é um laboratório meio de sótão, assim, não é na Pym Tech e tudo, é uma coisa mais caseira, digamos assim, que vai fazer mais sentido um pouquinho mais pra frente. Depois que o Hank convida o Scott a invadir um lugar e roubar alguma coisa, nós vemos o traje do Homem-Formiga. Será que foi isso que ele foi roubar lá na Pym Tech? Essa tecnologia e tudo? Não sei, pode ser. Absolutely. My days of breaking into places and stealing stuff are over. What do you want me to do? I want you to break into a place and steal some stuff. Makes sense. Are you ready to become the hero? E depois ouvimos a Hope falando sobre os poderes da Hope, o que ela faz. E enquanto isso vemos 4 formigas levantando uma moeda. E ao que parece, o Scott está controlando elas. Ou será que ele estaria apenas observando? Eu não entendi muito bem essa parte. Se ele estaria controlando, então ele não precisa da roupa para controlar elas. Então ele estaria só observando o quão forte realmente as formigas podem ser. Uma coisa que dificilmente a gente repara. E então vemos o Scott vestindo a roupa, ficando diminuto e encontrando os seus grandes aliados, as formigas, que obedecem aos seus comandos. Now, the suit has power. You have to learn how to control it. And these are your greatest allies. You're kind of cute. Whoa. E então somos apresentados às extensões dos poderes do Homem-Formiga. Quando ele fica pequeno, ele tem uma super força, como se ele fosse uma formiga, então ele consegue carregar 10 vezes o peso normal dele quando ele está diminuto. Mas antes de ele virar o Homem-Formiga, ele tem que aprender a agir em ação, a lutar e tudo mais. E quem vai ensinar isso a ele é a Hope. E então nós vemos uma cena de comédia que vai ser esse o tom do filme, bastante comédia. When you're small, you have superhuman strength. You're like a bullet. So you need to know how to punch. You want to show me how to punch? Show me how to punch. That's how you punch.
E é então que descobrimos que o traje do Homem-Formiga foi feito secretamente. E é provavelmente por isso que o Hank Pym estava trabalhando naquele laboratório meio secreto dele. E o Darren Cross fica irritado e usa essa tecnologia para fazer o traje do Jaqueta Amarela dele. E ele está determinado a arruinar a vida do Hank Pym e provavelmente do Scott Lang também. You tried to hide your suit from me. Now it's gonna blow up in your face and destroy everyone you care about. E em seguida nós vemos o vilão por completo, lutando contra o Homem-Formiga, lançando lasers. É muito legal. E o Homem-Formiga fica diminuto para tentar desviar dos golpes do Jaqueta Amarela, mas o Jaqueta também fica diminuto e eles começam a lutar. E é aí que nós vemos a importância das formigas. Elas vão ser grandes aliadas, como foi dito antes, do Homem-Formiga. Elas vão estar ali sempre para suportar ele, para dar aquela mão amiga. E então o Scott fala que ele é o Homem-Formiga, zombando mais uma vez do nome que o Hank Pym deu para ele. Scott, get out of there! Did you think you could stop the future? You're just a thief! No, I'm Ant-Man. I know. It wasn't my idea. Eles voltam a cair na pancadaria num cenário meio peculiar, divertido, até que dá o título do filme. E eis que temos a melhor cena do trailer, cara. Quando eles estão pequenos ali nesse cenário peculiar, eles usam todos os objetos ao seu alcance pra tacarem um no outro, incluindo o trenzinho Thomas. Lembra do Thomas e seus amigos? Tem isso também. Thomas não gostava de usar limpadores de neve. Então ele entrou por um desvio e fez uma coisa muito ousada. Posso deixar meu limpador de neve aqui e fingir que não consigo encontrar. De várias formas possíveis. E vamos agora para o trailer de Batman vs Superman. O trailer começa com uma narração e podemos ver que o clima já está pesado no trailer. E dá para associar essa narração a Jesus Cristo, que muitas vezes é assimilado ao Superman. E pelo visto, em Batman vs Superman, isso não vai ser diferente. Fazendo associações como, por exemplo, o homem mais poderoso do mundo ser uma figura tão controversa. Muitos idolatram o Superman, outros rejeitam ele. Is it really surprising that the most powerful man in the world should be a figure of controversy? We, as a population on this planet, have been looking for a savior. We're talking about a being whose very existence They are not telling us the truth. challenges our own sense of priority. Enquanto isso, vão passando cenas e podemos ver o traje do Superman, que tem alguns detalhes diferentes da primeira versão. E destaque pro tamanho do Henry Cavill, cara, ele tá muito maior do que no primeiro Homem de Aço. In the universe, Human beings have a horrible track record of following people of great power. Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. Chaos. E podemos ver que ele está parando um foguete russo. É russo esse foguete. Querendo dizer que ele não é um herói só americano, ele também faz missões ao redor do mundo. E em outra cena podemos ver também que o Superman tem apoio militar. O que pode dar muita treta nesse filme, cara. Muita treta. Caso você não lembre, no final do Homem de Aço, ele conversa lá com o general e eles ficam meio amiguinhos. Olha, eu tô aqui pra ajudar. Mas tem que ser nas minhas condições. E vai ter que convencer o Washington disso. Mesmo que eu resolva tentar, por que acha que me escutariam? Não sei, general. Acho que eu vou ter que confiar no senhor. Eu estou sentindo uma treta! Do que faz o Superman ter esse contato militar, esse apoio militar. E enquanto nós vamos ouvindo as várias vozes ao fundo da tela, nós podemos ver que a câmera vai se aproximando de uma estátua do Superman que foi erguida em sua homenagem. No entanto, Lex Luthor, que também está narrando essa cena, está conseguindo convencer o povo que Superman é uma ameaça, que o Superman é errado, e ele está conseguindo isso. Prova que nós podemos ouvir no fundo "Go home", ou seja, volta para casa, e no peito daquela estátua está pichado "False God", ou seja, falso
Deus. Maybe he's just a guy trying to do the right We thing. know better now, don't we? The devils don't come from hell beneath us. They brought their warrior. No, they come from the sky. The world has been so caught up with what he can do that no one has asked what he should do. E depois disso começa uma narração do Jeremy Irons, que vai ser o Alfred no filme, provavelmente falando com o Bruce Wayne do Ben Affleck, que aparece pela primeira vez. Ele tá mais sério, ele tá centrado, e depois vemos o traje do Batman, aquela maravilha totalmente inspirada em Cavaleiro das Trevas. That's how it starts. The fever, the rage, the feeling of powerlessness that turns good men cruel. E na cena seguinte vemos um easter egg do Charada. O Batman tá num tipo de salão, ou numa igreja, ou naquela sala onde o Superman matou o Zod no Homem de Aço. As paredes estão todas pichadas e numa pilastra podemos ver uma interrogação idêntica à interrogação usada pelo Charada nos quadrinhos. E talvez você esteja pensando, mas não surgiu nenhum rumor de que ia ter o Charada, então isso aí é só um easter egg, mas não vai ter nada. Calma que eu vou chegar lá. E no centro dessa cena nós podemos ver Batman, que provavelmente, parece ali, tá parecendo, que ele tá usando a sua armadura já. E na cena seguinte vemos os veículos do Batman, a Batwing e o Batmóvel destruindo coisas, cenários, explosões, Michael Bay. Uou! Lembra do Charada, que ninguém tinha falado rumores sobre ele? Então, com a Batwing foi a mesma coisa, não surgiu nenhum rumor que ia ter Batwing nem nada. Então, será que o Charada vai estar aí para ser introduzido no universo do cinematográfico da DC como um próximo vilão do Batman? Talvez? Ia ser massa. Johnny Depp, por favor. E aí aparecem duas cenas com o Ben Affleck usando o traje do Batman. Numa delas ele tá num cenário pegando fogo e tal, caminhando pelo cenário, e na outra ele tá no topo de alguma coisa observando a cidade, segurando um rifle. No Cavaleiro das Trevas ele aparece com esse rifle, cara. Será que vamos ter uma cena parecida, cara? Tomara, essa cena é muito boa. E então vemos aquilo que todos nós estávamos esperando: o início do confronto entre Batman versus Superman. Batman utilizando a sua armadura totalmente Frank Miller. Essa cena é Frank Miller completo. E lembra lá no início do trailer, quando eu disse que o Superman tinha o apoio militar? Então, provavelmente por isso começou a treta entre o Batman e o Superman. Como o Superman, as pessoas não podiam fazer nada contra ele, ele tinha a defesa militar e tudo mais, o Batman surgiu representando o povão para tentar destruir essa figura desse falso deus. Cara, muito bom. E daí chega o Ben Affleck com a bate-voz dele e pergunta: "Você sangra? Vai sangrar?" Tell me, do you bleed? You will. Parabéns, Zack Snyder! É isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários alguma coisa que eu deixei escapar, ou alguma coisa que vocês não gostaram do vídeo, ou que vocês gostaram. Comentem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Até sexta-feira, vida longa e próspera e fui!